Graça e paz, queridos irmãos. Depois de algum tempo, estamos fazendo um novo vídeo aqui. E quero trazer uma reflexão que veio ao meu coração hoje, ainda há pouquinho, sobre preservar-se a si mesmo. Então o título é Preserve-se a si mesmo. Os textos bíblicos vão estar na versão Nova Almeida atualizada da Sociedade Bíblica Brasileira. E o primeiro texto, um conselho que o apóstolo Paulo deu a Timóteo, que a gente encontra ali em 1 Timóteo capítulo 4, versículos 12 e 16, que falam o seguinte: ninguém o despreze por você ser jovem. Pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Cuide de você mesmo e da doutrina, porque fazendo assim você salvará tanto a si mesmo como os que o ouvem. Isso me chamou a atenção porque muitas vezes a gente é um pouco descuidado com a nossa vida. Seja com a nossa vida espiritual, seja com o nosso dia a dia. A gente se deixa machucar muito. A gente se deixa magoar muito. A gente se deixa ser vulnerável aos outros em demasia. E a gente não pode ser assim, queridos. A própria palavra de Deus nos ensina que a gente não pode se deixar vulnerável. Esse mesmo versículo está dizendo isso. Paulo está aconselhando a Timóteo para ele se preservar e cuidar também da doutrina que ele aprendeu. Encontramos em várias passagens, na sua maioria em Provérbios, vários conselhos de autopreservação, e que vamos ler agora aqui. Provérbios 4, 23 fala: de tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 11, 17 diz o seguinte: um homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o cruel fere a si mesmo. Olha só que coisa interessante. Aqui ele está dizendo que a pessoa cruel se machuca, se fere, enquanto o homem bondoso se cuida, faz bem a si mesmo. Então a gente tem que parar, tem que sossegar, se aquietar e ver o que a gente está fazendo conosco. São pequenas atitudes que provocam feridas na nossa alma. E não são feridas, que basta você passar um metiolate, botar um band-aid que está curado, não. São feridas na alma que ficam abertas e que são difíceis de tratá-las. Por isso que ele está falando aqui que o bondoso faz bem a si mesmo. A gente tem que tomar muito cuidado. Jesus mesmo fala que o que faz mal não é aquilo que entra, e sim aquilo que sai. Muitas vezes aquilo que sai da nossa boca, e a gente vai ver mais à frente, é fruto de feridas assim. Então a gente tem que se autopreservar. Principalmente nós que levamos a palavra de Deus. Devemos nos autopreservar. Devemos cuidar da nossa alma, cuidar da nossa vida, para que a gente não se machuque, não se magoe. Provérbios 13:3 fala: quem vigia as próprias palavras conserva a sua vida, mas o que fala demais arruína a si mesmo. A gente tem que cuidar com a nossa boca. Tiago mesmo fala que a língua é uma arma perigosíssima. Porque ao mesmo tempo que adoramos a Deus, amaldiçoamos o homem que Deus criou. E não pode ser assim, queridos.
Não pode ser assim. Ao mesmo tempo que adoramos e bendizemos ao Senhor, queremos vingança contra o outro. Não pode ser assim. A palavra diz que não podemos desejar vingança, porque a vingança pertence ao Senhor. No final da oração do Pai Nosso, Jesus fala que aquele que perdoar será perdoado, e o que não perdoar não será perdoado. Sim, viver em Cristo, viver para Cristo, é complicado. Provérbios 15:32, quem rejeita a disciplina despreza a si mesmo, mas o que aceita a repreensão adquire entendimento. Tem muita gente por aí dizendo, ninguém me julga. Queridos, infelizmente, quem diz que não é julgado pelos outros, está correndo um sério risco, porque aqui está dizendo que aquele que rejeita a disciplina despreza a si próprio. Tem uma outra passagem de Provérbios que fala que não devemos corrigir os estúpidos para que a gente não se machuque. Imagina como seria isso. Então ele está dizendo aqui, quem rejeita a disciplina despreza a si mesmo, mas aquele que aceita a repreensão adquire entendimento. Quando somos repreendidos, queridos, vemos onde erramos e passamos a não errar mais. A gente já passa a andar de forma cuidadosa. Então a gente tem que aceitar sim a repreensão. A gente tem que aceitar sim as correções, para que a gente viva uma vida tranquila, para que a gente aprenda, para que a gente cresça na graça e no conhecimento do Senhor. Tiago 1,26 fala, se alguém se opõe a ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo e a sua religião é vã. Tem muita gente por aí declarando, uma moralidade cristã, mas não cuida dessa moralidade, não tem uma vida correta, não segue aquilo que a palavra está mandando. Que religião é essa? Porque a mesma religião que prega a moralidade é a mesma religião que prega a não vingança. E aí, como é que fica? Tiago mesmo fala que aquele que pecar em um só mandamento está pecando em todos. E 1 João 3,3. E todo que tem essa esperança nele purifica a si mesmo assim como ele é puro. Como vemos nos versos acima, é obrigação nossa cuidar da nossa própria vida, pois o escritor da carta aos Hebreus mesmo fala, cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação, e por meio dela muitos sejam contaminados. Isso está em Hebreus 12:15. O que é essa raiz de amargura? São as feridas não tratadas na nossa alma, os pecados não confessados, as questões não resolvidas, os desentendimentos não perdoados, as frustrações deixadas para lá. Todas essas situações podem trazer contaminação ao nosso coração, e as palavras que saem da nossa boca e também dos nossos dedos nas redes sociais vêm contaminadas com essas amarguras e contaminam os nossos ouvintes e leitores. É por isso que Paulo disse a Timóteo, cuide de você mesmo e da doutrina. Verso 16, na primeira parte. Quando cuidamos de nós mesmos, percebemos que algo está errado e impedimos que essas mágoas e ressentimentos entrem em nosso coração. Além disso, quando somos feridos por alguém ou por alguma situação, devemos procurar ajuda o quanto antes para que sejamos tratados e curados e para que a amargura não tenha lugar em nossa vida. Quando cuidamos da doutrina, ou seja, dos ensinos da palavra de Deus, aplicando essa doutrina em nossa própria vida, somos tratados e curados pelo próprio Senhor.
e curados por Ele, para que sejamos vasos de honra em suas mãos. Então, queridos, por isso que Deus fala para Josué, lá no capítulo 1, que devemos meditar na palavra, na lei do Senhor, de dia e de noite. Essa meditação tem que ser contínua. Porque é nessa meditação que somos curados. É nessa meditação que somos transformados. É nessa meditação que o nosso coração é purificado. E aí sim, teremos condições de buscar a face do Senhor. Poderemos entrar no Santo dos Santos com um coração puro, um coração sincero. Poderemos pregar o Evangelho com um coração limpo, sem raiva, sem vingança, sabe? Com o amor que Deus nos deu. Porque esse amor está sendo refletido através de nós e em nós. Quando nos atentamos aos conselhos do livro de Provérbios, vemos o quanto é necessária a autopreservação para o servo de Deus. Somos portadores das boas novas de reconciliação, como estão em 2 Coríntios 5, 18 a 20, Isaías 52, 7, Isaías 61, 1 a 7 e Hebreus 12, 12 13. E devemos nós mesmos ter essa cura e restauração em nossas vidas para que possamos curar e restaurar aqueles que nos ouvem. Um exemplo de quem não se autopreservou foi Noé. Mesmo tendo encontrado favor aos olhos de Deus e ser considerado um homem justo e íntegro entre seus contemporâneos e alguém como quem andava com Deus, Gênesis 6, 8 e 9, Noé era um ser humano como qualquer um outro, sujeito às mesmas quedas e erros como qualquer um de nós. E comparamos isso com Tiago 5,17, quando fala sobre Elias. E acabou se deixando levar pela embriaguez e caiu nu em seu acampamento. Gênesis 9, 20 a 24. A nudez é tratada como fraqueza em diversos comentários em Bíblias de estudo, como, por exemplo, os estudos a seguir extraídos da Bíblia Tebe, tradução ecumênica brasileira. O comentário, Gênesis 2,25, diz o seguinte: a nudez se tornará um problema apenas após a transgressão. Gênesis 3. Muitas vezes as palavras nudez e vergonha exprimem na Bíblia a fraqueza, a derrota, como em Amós 2,16, Miqueias 1,8 e Salmos 6, versículo 11. Talvez o autor queira sublinhar o fato de que o homem e a mulher se aceitam tais condição, sem abusar de suas mútuas fraquezas. E o comentário de Gênesis 3,7 diz o seguinte: a primeira consequência da transgressão reside em que o homem e a mulher tomam consciência de sua nudez. A partir de agora, se escondem um do outro como se esconderão de Deus. Não é porque estamos sujeitos ao pecado que vamos pecar de forma indiscriminada e descuidada. Pelo contrário, aprendemos nos capítulos 5 a 7 da Carta aos Romanos que não podemos pecar de modo impensado, pois somos resgatados pela graça de Deus e agora somos escravos da justiça para que tenhamos vida eterna, e não mais do pecado para que morramos sem Deus. E aprendemos também em 1 João que aquele que é nascido de Deus não vive da prática do pecado, ou seja, não tem mais o pecado como estilo de vida, pois ele passa a ser um acidente de percurso. Por fim, aprendemos em Hebreus 10, 26 a 31, que não podemos pecar de propósito, com desejo de pecar, pois quem vive assim não terá outra chance de perdão, pois essa pessoa está tripudiando o Filho de Deus, ou seja, pisando nele, no Filho de Deus, profanando o sangue da aliança e insultando o Espírito da graça. Portanto, amados irmãos e irmãs, tenhamos o cuidado de nós mesmos, vigiando o tempo todo e cuidando do nosso caminhar, sempre lembrando desses dois últimos conselhos
de Paulo aos irmãos em Corinto. 1 Coríntios 10, 12. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. E 1 Coríntios 11, 28, que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Queridos, vamos cuidar da nossa vida, porque nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos amados pelo Senhor, e nós somos amados por aqueles que nos cercam. Por isso, cuidem-se. Deus abençoe vocês, tá? Uma ótima semana. Amanhã já é quinta-feira, já está chegando o final de semana de novo. Deus abençoe vocês, tá, queridos? Um abraço e que Deus lhes abençoe. Amém?